O que vou te revelar agora não é um conselho motivacional, nem uma frase de efeito para te deixar animado por 5 minutos. O que você vai ouvir é um código mental capaz de alterar a forma como as pessoas te percebem, te tratam e respondem à sua presença. Um código tão simples que parece absurdo e ao mesmo tempo tão raro que quase ninguém o utiliza. E é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas passa a vida tentando ser ouvida, tentando ser percebida, tentando ser respeitada. Sempre correndo atrás, sempre se explicando, sempre mostrando demais. E quanto mais fazem isso, menos levam elas a sério. Existe um padrão claro entre aqueles que nunca conseguem o respeito que desejam. Eles dão poder demais. Poder nas palavras, poder nas emoções, poder nas justificativas, poder nas reações. Cada vez que alguém precisa explicar quem é, ele automaticamente reduz o próprio valor. O código mental que faz qualquer um levar você a sério não tem nada a ver com falar bonito, agir com frieza artificial ou criar uma imagem falsa. Ele tem a ver com algo mais profundo, a capacidade de transmitir valor com silêncio, com presença, com postura e com escolhas. É sobre aprender a se posicionar como alguém que não precisa provar nada para existir. E quando isso acontece, tudo muda. O ponto mais curioso é que as pessoas acham que respeito nasce de ser imponente, agressivo, demonstrar força. Mas o respeito verdadeiro surge justamente do oposto. Ele nasce de alguém que não está desesperado por respeito. Pessoas desesperadas por admiração afastam a admiração. Pessoas desesperadas por aprovação afastam a aprovação. Pessoas desesperadas por serem vistas se tornam invisíveis. Quando você entende esse mecanismo, você percebe que a base de tudo está em não correr atrás da percepção alheia. E isso não significa arrogância, frieza ou desdém. Significa simplesmente ocupar o seu espaço sem diminuir a si mesmo para caber em expectativas rasas. Pensa na última vez que alguém te pediu para te explicar. Me prova que você sabe o que está fazendo. Me mostra que você é isso. Justifica aquilo. Toda vez que você cai nesse jogo, você já perdeu. Porque quem precisa se explicar já está se colocando abaixo. O código é outro. Não explique. Demonstre. Não fale sobre você. Deixe que percebam. Não diga que é forte. Tome atitudes fortes. Não diga que é confiante. Se comporte como alguém que confia na própria decisão. Quem fala demais se compromete demais. Quem se explica demais se diminui. Quem tenta impressionar não impressiona ninguém. Quando você entende isso, percebe que a postura silenciosa é mais poderosa que qualquer frase de impacto. Inclusive, a maioria das pessoas confunde silêncio com submissão. Mas o silêncio certo, no momento certo, com a postura certa, constrange, incomoda, pressiona, revela. Ele cria lacunas que fazem o outro pensar, repensar e questionar o próprio comportamento. Pessoas que não sabem lidar com silêncio revelam automaticamente insegurança. E é aí que o jogo vira. O teu silêncio, quando vem acompanhado de convicção, se transforma numa força que outras pessoas sentem, mesmo sem perceber conscientemente. Isso faz com que te tratem diferente. E quanto mais diferente te tratam, mais diferente você vive. Mas vamos mais fundo. Levar você a sério não depende apenas da forma como você fala ou age. Depende da maneira como você enxerga a si mesmo. Imagine viver num estado mental onde você simplesmente não precisa da aprovação de ninguém para validar o que faz. Não porque você é autossuficiente demais, mas porque você entende que a aprovação externa é frágil, volátil e imprevisível. O respeito real nasce de dentro. Quando você realmente se respeita, os outros sentem. Não é misticismo, não é energia, não é magia, é comportamento. Pessoas que se respeitam não negociam padrões. Elas não pedem espaço, ocupam. Elas não pedem permissão, escolhem. Elas não se justificam, ajustam o ambiente ou se retiram dele. Isso é poder. Silencioso. E talvez você pense que isso é difícil, que exige anos de prática, disciplina e autoconhecimento. Não. Na verdade, exige apenas uma mudança de chave. Uma mudança simples. Parar de operar com base na carência. Carência de atenção,
carência de aceitação, carência de validação. Quando você age movido pela carência, cada gesto te entrega. O olhar entregue, a fala ansiosa, a forma de insistir, o jeito de buscar aprovação em microexpressões. Tudo isso comunica fragilidade. E fragilidade emocional, na percepção social, é tratada como irrelevância. Quando você elimina a carência das suas ações, automaticamente aumenta a intensidade da sua presença. E essa intensidade faz qualquer pessoa te observar com outros olhos. Existe uma passagem interessante no comportamento humano. Toda vez que você não reage imediatamente, o outro perde referência. Ele começa a se perguntar: o que essa pessoa está pensando? Será que ela não se importa? Será que ela está analisando? Será que ela está no controle? E quando alguém está na dúvida sobre você, ele já te respeita mais do que respeitaria se você estivesse falando sem parar. A dúvida gera atenção. A atenção gera valor. E o valor gera respeito. Esse é o núcleo do código. O respeito de verdade não vem de intimidação. Vem de consistência silenciosa. Vem de agir da mesma forma diante de elogio ou crítica. Vem de não reagir como a média reagiria. Vem de sustentar uma postura mesmo quando seria mais fácil se explicar. A maioria não aguenta a pressão do silêncio. Você aguenta porque quando você aguenta, você cresce. Cresce aos olhos dos outros e cresce dentro de si. É nesse ponto que você começa a perceber como grande parte das relações sociais é movida por insegurança disfarçada. E quando você deixa de operar nesse nível, você automaticamente se destaca. Agora imagine aplicar esse código no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, nas negociações, em qualquer interação cotidiana. Você se tornaria alguém que não precisa implorar respeito. Você apenas recebe, não porque impôs algo, mas porque sua presença comunica algo que a maioria não consegue comunicar. E isso não tem nada a ver com ser frio, distante ou inacessível. Tem a ver com entender o valor do seu tempo, da sua energia e das suas palavras. Tem a ver com saber que cada vez que você tenta demais, você entrega demais. E cada vez que você entrega demais, perde valor. Não se trata de jogar um jogo emocional, mas sim de equilibrar aquilo que você deixa disponível. O erro comum das pessoas é achar que respeito vem de falar duro. Não. Falar duro, muitas vezes, é apenas um disfarce para a insegurança. A verdadeira força está no equilíbrio, no controle, na calma, na capacidade de dizer pouco, mas transmitir muito, na habilidade de tomar decisões sem enrolações, na firmeza de saber quando avançar e quando se retirar. Pessoas que se respeitam não precisam provar que são fortes. Elas apenas são. E ser, por si só, já é o suficiente. Você pode estar se perguntando: mas como começo a aplicar isso? Começa assim: observe antes de reagir, respire antes de responder, pense antes de se explicar. Avalie se vale a pena dizer algo ou se o silêncio é mais eficaz. Escolha palavras diretas, mas não duras. Escolha presença, não insistência. Escolha postura, não justificativas. A chave é simples. Quanto menos você tentar, mais natural se torna sua autoridade. Quanto menos você buscar, mais você atrai. Quanto menos você se comparar, mais você cresce. E quanto menos você falar sobre quem é, mais os outros querem descobrir. O mundo inteiro é movido por percepções. Quem controla a própria percepção, controla o próprio destino. Quando você passa a se ver como alguém que não precisa mendigar atenção, automaticamente se torna alguém que a recebe. A vida muda quando você deixa de ser previsível. Quando deixa de seguir padrões sociais que todo mundo segue. Quando age com calma diante do caos. Quando escolhe o momento certo de agir, em vez de reagir sem pensar. Tudo isso se alinha ao código mental do respeito. Presença, +, consistência, paz, silêncio estratégico, + ações fortes. E no fundo, a maior transformação acontece dentro. Quando você começa a perceber que não precisa competir com ninguém, nem provar nada para ninguém. O respeito nasce quando você se torna aquilo que outras pessoas procuram imitar. E você só chega nesse nível quando entende que ninguém leva você a sério se você não se leva.
A grande ironia é que a vida inteira tentaram te ensinar que você precisava se encaixar, agradar, ser gentil o tempo todo. Mas o que ninguém te disse é que você não conquista respeito sendo bonzinho. Você conquista respeito sendo íntegro, sendo firme, sendo alguém que sabe o que quer e não recua diante da própria verdade. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você se diminuiu para ser aceito? Quantas vezes falou demais para impressionar? Quantas vezes se explicou para não parecer ruim? Quantas vezes buscou a aprovação de quem nem merecia sua atenção? Talvez a resposta seja várias, mas isso termina agora, porque agora você entende o código. E a partir do momento em que você entende, tudo ao redor começa a mudar. As pessoas sentem quando você está alinhado consigo mesmo. Sentem quando você tem uma força quieta. Sentem quando você sabe o que está fazendo, mesmo sem dizer. E essa sensação é o que faz qualquer pessoa te levar a sério. Se você quer que eu escreva mais roteiros como esse, com temas ainda mais profundos, deixa um comentário e diz: quero o próximo. Se o vídeo te ajudou, se fez você refletir, se abriu sua mente de alguma forma, deixa o like porque isso me mostra que estou entregando algo que faz sentido para você. E se quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve agora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa para virar a chave que está atrasando seu crescimento há anos.